outro perfil aqui, desculpa. Você sabe que esse tema é um dos temas que eu mais gosto de ensino, né? Um tema muito importante. Cadê os familiares? Tem algum familiar aí de... Tem. Tem? Tem, ó, o Luiz. Luiz já ficou com a gente uma época. Legal. Esse tema é um dos temas mais importantes, eu acredito, para a recuperação e até para a vida de alguém, sabia? Eu adoro. Exatamente. Muito importante fazer essa É abordagem. difícil no dia a dia, né? É importantíssimo isso aí. Principalmente essa dependência emocional é terrível. Sim. Né? Só é difícil lidar com isso no dia a dia, né? Exatamente. Extremamente. A gente que é de dentro da área sabe muito bem disso. Vocês têm mais propriedade para falar. É muito difícil. Gustavo vai abordar alguns temas aí que muito bacanas assim para a gente dar uma ênfase e é extremamente interessante. Esse cortar o... Amor exigente tem uma frase célebre, né? Eu te amo, mas não concordo com o que você faz. Isso é pra vida. Tá sério, doutor? Oh. Tá se concentrando, olha lá. Dá uma franzida nas testas, assim, ó. Dá uma coçada na cara. Se puder convidar outras pessoas, sinta-se à vontade, tá? É aberto. Exatamente. Eu estou enviando os links aqui. No Paraná, lá, o japonês é extremamente... Obrigado pela participação, Alan. O Alan é um moleque muito inteligente na área. Muito, muito, muito. Tive o privilégio de trabalhar com ele no Paraná. E é um moleque extremamente fenomenal. De um grande coração, assim. Tá aqui também. Gente finíssima. Abraço, viu, Alan? E se gosta das estrelas também, tá aí, dando oi, né? Esse grande tema. Está há 9 anos na seleção. Além de bom de bola, deve ser um dos melhores do mundo. Estou respondendo o pessoal do WhatsApp aqui que está perguntando do link. Convide a todos, serão todos muito bem-vindos. Chega lá o Clínico Oliveiras, viu? Material, semanalmente a gente vai rodar aí no Instagram, né, Débora? A gente vai tentar, a ideia é semanal. Mas como a Dé demanda demais vocês... Vai. Vamos lá, o negócio é começar. A gente começa com poucos para abranger muitos. Essa é a ideia. Eu estou sem voz porque hoje minhas crianças, olha... É uma reunião que, meu Deus. Pri, meu amor, seja bem-vinda. Meu filho também está na sala. Legal, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Considerada ideal, não entrou as lesões de Neymar, Danilo e Alexandre, além da escalação do time reserva contra Camarões, fizeram... Tá com a TV ligada. Seu áudio também está aparecendo aqui. Danilo pelo lado esquerdo. Uma grande amiga de Santa Catarina também, que tive o prazer de ajudar, mandar um abraço para ela, Sheilinha, no seu coração. Seja bem-vinda, senhora Rose. O tema de hoje é desligamento emocional.
primeira vez, cada técnico pôde montar uma lista de Nós gambiarra na segurar o troço. Quebrou o ventilador? Sério que você vai ficar alimentando? A Sérvia e a Coreia do Sul. Não terminou as partidas. Até o mais experiente, Daniel Alves, aos 39 anos, Vamos lá, Gu? Tamo junto. Chama a Pri, chama todo mundo. Opa, peraí que eu tô arrumando as gambiarra aqui, tá escorregando. Oi, Clau, beijo no coração. Antes dela, 16 jogos, apenas 7 como titular. Quando a seleção chegou ao Catar, a principal dúvida era se ele iria estava. E agora, Tema muito importante. Vamos lá, né? Vamos lá, Vamos lá. bora vencer, bora vencer. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com a excelentíssimo pessoal, aí um pouco, né? Uma pequena parte do pessoal da equipe multidisciplinar da nossa unidade. A Débora, a nossa diretora. O Rodrigo aí, que veio fazer parte da equipe, somar com a gente. E Débora também, além de diretora coordenadora familiar, né, Débora? Sim. E logo, logo vocês vão se apresentar. E nós estamos hoje dando início a um grande passo que a unidade já estava um certo tempo fazendo, agora está retornando, pois a unidade ela tem esse entendimento da grande necessidade, que é também levar a mensagem que nós apregoamos, que nós acreditamos, para os familiares e para o pessoal também, para as pessoas também que querem entender um pouco mais sobre a questão saúde mental, saúde emocional, entender um pouco do contexto, da vivência, dos transtornos mentais e comportamentais, né? Então, hoje nós estaremos iniciando aí com o tema desligamento emocional, né? Estaremos trazendo um pouco, o intuito é trazer um pouco da dinâmica, né, que nós entendemos lá dentro da nossa unidade e passar também um pouco de experiência aí que nós temos dentro desse campo para ajudar os familiares a receber os seus entes queridos e também aquela pessoa que está assistindo essa live possa estar passando algum caso específico dentro aí do seu lar. Mas antes disso, a gente vai estar se apresentando. Vamos lá, Débora? Vamos lá. Bom, eu sou a Débora, sou uma das fundadoras, junto com meu marido, Marcelo de Oliveira, da Clínica Oliveiras. Nós estamos já há 10 anos no mercado. Durante todo esse período, e até por conta de vivências pessoais, eu acabei estudando muito sobre coordenação de famílias, sobre os problemas que acarretam no dia a dia dos familiares, até onde nós temos responsabilidade, onde essa responsabilidade termina. E é por isso que a gente vai começar a fazer lives e grupos para que a gente ajude a outras pessoas a entenderem todo esse processo. E para isso eu vou começar a trazer os meus técnicos para que eles passem um pouquinho desse trabalho no dia a dia que a gente presta com os nossos acolhidos e com os nossos familiares. Acho que dividir é muito bom o que a gente tem de qualidade. Exatamente. E aí tá meus técnicos, que são pessoas de grande qualidade. Valeu, Dé. Pode mandar bala. É com vocês. Prazer, boa noite, meu nome é Rodrigo. Também sou terapeuta e técnico, como diz a Débora, nessa área de dependência química, aconselhador familiar também. Né? O tema que a gente vai falar é extremamente importante. Né? É um tema que a gente lida dia a dia, né, Gustavo?
com essa parte de codependência emocional, essa parte da família em si, né, não conseguir se desapegar deste ente querido que a gente coloca em tratamento. A gente vai entrar em alguns detalhes, mas é um prazer enorme fazer parte desse grupo, é um prazer enorme conhecer esse pessoal extremamente capacitado. Eu só aprendo todos os dias. Passo do puxão de orelha, mas a gente aprende. É um prazer enorme. Puxão de orelha sempre para mim, é isso? Oi. Não, brincadeira. Excelente profissional. Show de bola. Hoje a questão do desligamento emocional, né, pessoal? Como eu posso dizer? É um tema muito importante dentro do âmbito da inteligência emocional, da saúde mental e referente ao tratamento, né, de transtornos mentais. Na nossa unidade nós apregamos muito, nós entendemos essa importância de trazer a família para o contexto de tratamento. Quando se trata de assunto de transtorno, de dependência química ou qualquer outro tipo de transtorno mental, há um grande misticismo, até mesmo ouso dizer preconceituoso, dentro das patologias, né? E a família sente isso. A família, ela mesmo que inconscientemente ali, ela quer acolher, ela quer amparar, ela quer, de uma certa maneira, curar aquele paciente ou aquela pessoa, ela quer viver a vida da pessoa tentando suprir uma necessidade que somente a própria pessoa que está passando por aquela dificuldade irá conseguir, né? Então, dia após dia, nós temos visto, né, essa dificuldade dentro do contexto familiar frente à dependência emocional. E nós estamos falando, né, Rodrigo, esses dias, sobre a questão da importância de estar falando isso, né, querido? E eu lembro que você até disse uma frase para mim, que desligamento emocional não é abandono, né? Não, eu gostaria que você desse essa abertura para que o pessoal possa entender melhor essa percepção que eu, no meu ponto de vista, achei sensacional. Cara, vamos seguir do seguinte princípio. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje, o familiar entender que ele é 50% responsável pelo acolhimento deste paciente, deste filho, deste sobrinho, do avô, né? Não tem essa qualificação, essa classificação, mas a família precisa entender que fazer esse desligamento, Gustavo, como eu posso explicar melhor? Amor exigente, eu acabei de falar uma frase para a Débora que ela entra exatamente nesse contexto. Velho, eu te amo, mas eu não posso concordar com as atitudes que você toma, né? Vou dar um exemplo. Quando o paciente ele está lá na rua, né, a família tenta de todos os jeitos suprir isso. Não, filho, vai no psicólogo. Sozinho não vai dar resultado. Isso é comprovado. Ele sabe que o psicólogo ele vai usar. Ele vai beber, né, outros tipos da doença de adicção também, comportamental. Mas como a gente lida muito mais com essa parte de dependência, essa parte de alcoolismo, vamos focar um pouco mais nesse assunto. E a maioria da população é isso. Então, a família vai lá e põe no psicólogo. Não dá resultado, né? Ele vai usar, a família se frustra, vai tentar outros meios e vai chegar no ponto que o quê? A família vai adoecer extremamente, vai entrar em isolamento, vai ficar retardada, não recebe família mais em casa, não quer sair mais, a autoestima vai lá para baixo da família também, até que a família chega num ponto extremamente idêntico ao do paciente, com um fator. É isso, esse desligamento, essa codependência, ela tem um tratamento, ela tem uma estabilização como a dependência, só que ela parte mais para a cura. A família também precisa procurar essa ajuda. Não é só internar, jogar o paciente nas nossas mãos irresponsáveis e falar assim, agora
a clínica que cure e nós vamos receber ele bem. Não é assim que funciona. Se a família não fizer a parte dela, Gustavo e Débora, fica mais difícil para nós profissionais darmos esse alicerce para ele. Porque não adianta nós fazermos um trabalho competente e chega lá fora, a família não sabe como lidar com isso. Você ama, o amor nunca vai acabar, correto? O amor ele nunca vai acabar. Só que, infelizmente, né, a família vai se isolar e até mesmo desistir. Mas o amor, acredito eu, da minha concepção, o amor nunca acaba. Entendi. Exatamente isso. Você não com o que eu coloquei, mas minha vivência me relata tudo isso. Perfeito, perfeito. Dé, quer fazer um adendo? Eu entendo que, assim, esse é um tópico bastante importante, porque as pessoas entendem que desligamento significa jogar fora, né? Pois é. Deixa para lá. E, na verdade, não é isso. É uma conscientização do quanto somos impotentes. Eu costumo dizer que a gente começa a criar filho, de fato, para o mundo no momento que ele começa a andar. Quando ele começa a andar, eu já não tenho mais autonomia total sobre ele. Porque se ele quiser correr para a escada, ele vai correr para a escada. Eu tenho que correr lá para socorrer. Só que durante um período da vida, isso deixa de existir. A mãe, a esposa, a tia, ou seja lá quem for, ela não vai conseguir o tempo inteiro socorrer. Então, precisa ter a conscientização da impotência. O desligamento nada mais é do que responsabilizar o outro pela sua responsabilidade. E não simplesmente ficar vivendo a vida do outro. Não dá. É por isso que a gente acaba, né, como codependente, adoecendo. E o Rodrigo disse que muitas vezes chega no mesmo estágio do dependente, na verdade fica até pior que o dependente. Eu não quis dizer, mas fica. Fica até pior, porque daí a gente começa a ter outros problemas, porque a gente não consegue identificar que a gente deixou de viver a nossa vida para viver a vida do outro. E o desligamento é exatamente isso. Viver a nossa vida. Não quer dizer que eu tenho que abandonar, não quer dizer que eu não tenha que orientar, mas eu tenho que viver a minha vida. Eu não vou conseguir me manter colada com um cordãozinho umbilical. Não dá. É por isso que se corta quando nasce. Porque o ser humano, cada um é um indivíduo. Entendi. Eu e é só importante falar isso. Pode falar. E é importante falar isso porque é perceptível essa gangorra emocional que muitas das vezes a família vive, né? Ela fica ali naquela ambivalência. Sabe um caso que esse dia até a gente sempre comenta, é que uma mãe estava passando por uma determinada situação, aí, graças a Deus, levou ali o filho para a nossa unidade para fazer aquele tratamento e depois, no dia seguinte, já estava ligando, perguntando se ele estava comendo, se ele estava usando meia para dormir, né? Ou seja, é como se houvesse uma dependência. Inclusive, eu quero falar um pouco como funciona isso em questão neurobiológica, né, para que a gente possa entender essa questão dependência um pouco melhor, e me deixou encafifado, né, porque eu parei para pensar, falei assim, mas espera aí, acontecendo isso, afeta diretamente o desenvolvimento pessoal da pessoa, né? Ou seja, são vários estímulos, várias situações, né? Vários comportamentos repetitivos, né? No caso, dependente, se a gente tratar somente no caso aqui a dependência química, né? Que eu ouso dizer que é muito mais ampla, a dependência emocional, ela serve tanto para a dependência química quanto para uma pessoa que nunca usou uma substância química. Quantos jovens nós estamos vendo aí dependente tecnológico, ou relacionamentos, dependência excessiva com o outro, enfim, que atrapalha a evolução de um do outro, né? Situações que culminam, né? Uma inabilidade de evolução. Né? E isso atrapalha, é imprescindível, né? É totalmente complicado isso tudo. Né? Então, acredito que essa importância de estar falando isso nos dias de hoje é essencial no dia a dia, posso dizer.
essencial no dia a dia. Nós estamos no contexto clínico, né? Mas trazer ele diariamente é imprescindível, né? O pessoal que está nos acompanhando aí pode ter certeza que envolve autorresponsabilidade e amor próprio, esse afastamento saudável. O pessoal que está assistindo a gente aí, compartilha o link para mais pessoas, que pode ser que você está salvando e ajudando uma família com esse assunto. Né? Então, o pessoal que está assistindo, compartilha aí. Eu vou deixar depois aí um material do pessoal, né? Tem um material referente à dependência, desligamento emocional, vou deixar disponível para o pessoal aí depois, né? Pode procurar a Débora tem esse material também, ou me procurar, ou procurar o Rodrigo, que tem esse material também, para que nós possamos aí disseminar essa mensagem tão importante, né? Gustavo, você e a Débora. Pode falar. Você e a Débora, vocês tocaram num assunto bacana, que é essa parte de mãe, né? Eu vou entrar num assunto extremamente polêmico, mas vocês sabem que eu falo mesmo. Eu acho, eu tenho certeza. Hoje não existem mais mães ou babás, né? Hoje tá assim. Assiste Galinha Pintadinha porque eu vou ali. E não sabe o que está acarretando isso na vida futuramente do filho. Hoje uma criança não tem mais essa parte que nós tivemos na infância de brincar na rua, de andar de chinela havaiana, como diz minha mãe, de arrancar o tampão do dedo. Hoje viraram extremamente dependentes tecnológicos. Você vê uma criança de 3 anos de idade, eu já passei por isso, eu atendi famílias assim, que a criança com 3 anos de idade estão dando ordens nos pais da mãe porque querem o celular para jogar Free Fire, por exemplo. Para a gente adulto é um mal necessário, mas para as crianças já quis tocar nesse assunto porque é um assunto que incomoda bastante, eu já tive muita experiência com isso. Então não sabe o que está acarretando isso pela frente, né? Na verdade, isso está muito conectado com o desligamento emocional. Quando a gente fala da criação atual, as crianças não são mais crianças, né? Na verdade, são crianças e adolescentes de quarto. Elas não sabem o que é vida, porque não estão sendo educadas para ter uma vida, né? Então, quando a gente fala do desligamento emocional, é exatamente este o fator. Eu protejo tanto que eu permito que se fique trancado dentro de um quarto porque eu sei onde está. E o quanto isso eu estou ajudando? Em absolutamente nada. E o mesmo acontece dentro do nosso contexto da saúde mental. Porque as pessoas protegem tanto, que todos eles se acham no direito de serem procrastinadores. Porque eles não precisam fazer nada, tem alguém que passa por eles. E aí, falando em codependência, quero mandar um abraço muito grande para minha irmã que entrou na live. Beijo, viu, Tati? Tô conseguindo, viu? Abraço, ela que aguentou muita barra comigo. Sempre teve do meu lado. E são essas as situações que a gente precisa mudar, né? A gente precisa começar a dar responsabilidade, porque todos eles têm, sim, capacidade total de ter responsabilidades. E está se deixando de ter responsabilidades porque a gente assume essas responsabilidades. Né? A gente diz que ele precisa dormir mais. Não, ele não precisa dormir mais. A gente diz que ele não pode trabalhar tanto, ele pode trabalhar tanto quanto qualquer outra pessoa. Entendo. Nós temos uma pergunta. Ele tem obrigações de pagar contas, ele tem obrigações para com a família, seja ela qual for. Ou filhos, ou esposa, ou pai, ou mãe. E é isso que as pessoas precisam começar a compreender. E não, ao invés de ficar delimitando todos eles, a doença. Né? Um bom exemplo é assim, o esquizofrênico bem tratado, ele tem uma vida normal. Existem esquizofrênicos que nem se identificam. Recentemente teve uma reportagem de uma atriz americana, que eu não me lembro o nome, que descobriu que é autista com 33 anos de idade. E olha onde ela chegou. Né? Talvez se lá atrás, quando criança, tivessem identificado que ela fosse uma autista, ela não chegaria onde ela chegou. Hoje ela faz o tratamento e continua uma vida normal. E é isso que as pessoas precisam entender. Isso é o desligamento emocional. É viva e deixa o outro viver também. Entendi. Débora, então assim, pode-se dizer assim... Que é autista também, é o Messi, melhor do mundo. Pode-se dizer, então, que os pais, obviamente, são responsáveis pela educação e criação dos filhos, né? Contudo, eles não podem ser responsáveis pela decisão que os filhos tomam.
Não, pela decisão, não. Aí vem a pergunta. A gente nunca vai ser responsável pela decisão do outro, né? Só que também Aí vem a pergunta, até onde vai a nossa responsabilidade na vida dos nossos filhos? Ou cônjuges, ou qualquer outro familiar que está passando uma questão de transtorno ou está de alguma maneira disfuncional. Então, aí é que tá, Gustavo. Esse é o ponto. As pessoas deixam de passar responsabilidades. Com responsabilidades. Exemplo, né? Quem tem filho adolescente? Eu tenho filho adolescente. O que a filha, como adolescente, faz hoje da vida? Estuda. Qual é a obrigação dela? Estudar. Eu posso permitir que ela escolha o dia que ela quer ir para a escola? Não, eu não posso. Essa é a única obrigação que ela tem no dia a dia. Então, ela, desde pequenininha, foi educada que, obrigatoriamente, ela tem que ir para a escola. Ah, mamãe, mas hoje eu não tô afim. Não existe não tô afim. O dia que você não tá afim, você não sai da sua casa? Isso se chama responsabilidade. E é o que acontece hoje com os nossos doentes. Então, assim, eu tenho lá adolescentes de 16 anos que ele faz como ele quer. Eu tenho lá o adulto de 35 que ele faz como ele quer, porque alguém está fazendo por ele. E está permitindo que ele se sinta à vontade de ficar deitado no quarto ou fazendo coisas que traz consequências e depois ele ainda acusa a família por ele ser internado. Entendi. Nós temos vários exemplos desse jeito aqui que chegam de fora, né, com este ego infantilizado, por exemplo, que muitos conhecem na área como nosso querido Rei Bebê, né, e para a gente aqui se torna o difícil de ensinar. E como a gente está falando sobre esse desligamento, nós vamos mostrar para ele o caminho correto do que vai acontecer, mas se ele chegar lá fora e as atitudes forem as mesmas lá fora e inflarem esse ego infantilizado, tudo que a gente fala vai por água abaixo. Ó, a Priscila colocou aqui uma coisa que é fato, né? As crianças hoje não sabem distinguir sentimentos, emoções. Se recebem um não, é como se fosse o fim. É exatamente isso. Nós não estamos educando os nossos filhos para receber um não. Muito pelo contrário, estamos facilitando cada vez mais a vida deles. Por quê? Porque também está sendo cômodo para nós como adultos. É tão mais fácil você colocar seu filho para ficar jogando um joguinho, ou ficar passeando no Instagram, ou montando um videozinho no TikTok, e eu ter paz, eu ter sossego, né? Aí eu tô fazendo o quê? Ou eu tô indo pro cabeleireiro, ou eu tô assistindo minha televisão, ou eu simplesmente não estou fazendo nada, mas eu sei onde tá. E cadê as responsabilidades? Eu esqueci das responsabilidades. Eu esqueci do que é mais importante, que é amor, carinho, dedicação. Quando a gente fala de dedicação, não significa dar tudo. A gente está falando de presença, a gente está falando de acompanhamento, a gente está falando de um bate-papo gostoso, sentar à mesa, trocar uma ideia, coisa que não acontece mais. E isso a gente vê no dia a dia com crianças, com adolescentes e com adultos. Porque quando a gente senta para conversar com os nossos pacientes, nada disso eles tiveram ou estão tendo dentro de casa. Legal, e aí vem a culpa, né? E dentro da culpa, eu faço o quê? Eu ligo 2 horas da manhã, como disse o Gustavo, para saber se o filho estava dormindo de meia. Mas você não observou isso enquanto ele estava dentro de casa. Então, quando ele está na rua, a responsabilidade é dele se ele vai dormir de meia ou não. E é automático, né? Eles entram assim para tratamento. Se tu botar o tópico do Gustavo, eles entram no tratamento, parece que a família faz assim, dá aquele despertar. Ai, meu Deus, agora eu tenho que precisar ajudar a cuidar também. E às vezes esse não é o certo a fazer, né? Que começam. E daí, tá dormindo, tá comendo, tá fazendo, tá acontecendo, como é que tá? Ele tá bem. Só que lá fora não era desse jeito. E aí começam as facilitações externas, né? Exato. Mas que, na verdade, é um trabalho que precisa se fazer tanto enquanto internado quanto fora. Que é quando a gente começa, por exemplo, a fazer as ressocializações, onde a gente monta planos e esses planos devem ser cumpridos. Porque quem desenhou o plano foi o próprio paciente. Então, ele tem que ser responsável por aquilo
que ele solicitou durante a ressocialização dele. Ele tem que ser, e a família tem que exigir que ele tenha essa responsabilidade, e não simplesmente no meio do caminho mudar todas as situações. E isso é o que acontece na vida, no dia a dia, né? Normalmente, essas pessoas, como é que elas são? São persistentes. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu começo com não, mas eu termino com sim, porque eu não aguento mais a persistência. É aí que acontecem os famosos casos célebres no meio da dependência química. Tadinho, ele não vai usar cocaína, mas eu deixo ele usar maconha aqui dentro de casa porque ele está protegido, né? E não sabe o mal que está fazendo, né? E, infelizmente chega a este patamar, que é o que você falou, né? Do sim, 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 porque não aguenta mais, né? E acaba abrindo mão. Hoje se fala muito das crianças, dos adolescentes, crianças, adolescentes, né? Tudo Nutella, né? Mas quem está criando os adolescentes Nutella somos nós. Todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade. E é isso que a gente precisa começar a entender. E o desligamento emocional é transmitir a responsabilidade que cabe a cada ser humano e não assumir que não é seu, porque não é seu. É deixar claro que para tudo tem consequências. Então, saiba o que está fazendo, saiba qual caminho está seguindo, saiba de qual forma. Até para que não venha o que se chama de culpa. Porque culpa ninguém tem do que o outro fez. Eu não sou responsável pelo outro. Eu sou responsável por mim. A vida de cada um, né? Sim. Perfeito, perfeito. Pessoal, ouvindo vocês falando aí, me veio aqui tive um feeling aqui referente à questão de conscientização. Hoje, lamentavelmente, vou dizer que a nossa educação ela está um pouco distorcida dentro de alguns contextos, né? Infelizmente, hoje, aquela busca por se ter as coisas, não que isso seja errado, né? Não que isso seja errado, mas, infelizmente, a educação dos nossos jovens não está tendo uma base em ser alguma coisa, né? Hoje, infelizmente, estão lançando na cabeça dos nossos jovens aí, e isso que eu quero passar, a importância de estar vendo isso dentro de casa, tá? Em relacionamento também, é muito importante, e até em amizades, tá? Nós acolhemos a nossa unidade de transtornos mentais e questão de dependência química também, mas tudo se inicia ali na fase da pré-adolescência, adolescência e ouso dizer até na infância, né? Então, assim, a maioria dos nossos pacientes, quando relatam alguma situação, foi ali naquela fase, né? Foi na fase da adolescência e no início ali da maioridade, vamos dizer assim, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade hoje imediatista não está tendo a orientação das emoções negativas, né? Hoje, se você está ansioso, você come bastante. Hoje, se você está ansioso, você vai assistir alguns vídeos aí, né, dentro de estudos de neurociência, o Instagram, o TikTok, isso tudo influencia ali no nosso cérebro, né? Então, essa questão, que muito me preocupa, essa questão de desligamento emocional, é exatamente isso, sabe? Até que ponto a família está deixando que o outro viva? Ou até que ponto a pessoa dentro de um relacionamento está deixando o outro viver? Até que ponto uma amizade disfuncional está sendo aceita pelo indivíduo? Porque o que acontece? O jovem, quando ele não sabe lidar com a dor, ele se torna carente. E quando ele se torna carente, ele vai preencher em alguém ou em coisas, né? E quando a gente fala de dependência química, é algo externo que dá prazer. Ou seja, o seu cérebro vai reconhecer aquela dor, né? E ele vai ter algo para aliviar aquela dor. Aí vira algo repetitivo e gera dependência. E não é diferente, isso que eu fico embasbacado, né? É que as pessoas têm preconceito dos próprios entes queridos ali dentro da unidade,
E desculpa, Tadé, você sabe que eu sou boca aberta, né? Tem um preconceito com a própria doença e acaba sufocando e se tornando dependente também, né? As pessoas acham que uma substância é o problema, mas não, é a educação emocional e esse distanciamento, né? Mais uma vez, reforço que a gente está com material aqui, a gente vai enviar para vocês, tá? Sem custo nenhum. O intuito nosso aqui é conscientizar vocês sobre essa questão de desligamento emocional, seja em questão de transtorno mental, transtorno de dependência química ou de vivência aí dentro da sua casa, se você conhece alguém que está passando algum caso de dependência, né? E isso é muito interessante que nós estamos falando aqui hoje, para poder entender um pouco mais esse contexto que nós vivemos lá dentro da unidade, que eu acredito que é imprescindível trazer para o dia a dia. Gustavo, deixa eu puxar um assunto aqui que você falou e eu quero que você me ajude num fator. Vamos para o pragmatismo e vamos trocar uma ideia aqui que é muito interessante você ressaltar isso. Vamos para a tua área da neurociência. Vamos lá. Tira uma dúvida, tá? Porque na verdade eu tenho alguma concepção. Você acredita que esse familiar, de tanto circular ou acudir ou cuidar deste ente, ele também não gera uma recompensa no... Brother, é de Deus isso, porque o que acontece? Era exatamente isso que eu ia falar. Como funciona essa questão de dependência? O ser humano, eu até coloquei isso no Reels no meu perfil, acho que foi ontem ou anteontem. Ele repete padrões. Ou seja, se eu sou uma pessoa que fala muita mentira, por exemplo, eu vou me tornar mentiroso, porque eu vou repetir aquele padrão. Certo? Então, se eu for, por exemplo, uma pessoa que gasta demais, eu vou tornar um padrão. Né? Então, agora vamos trazer para o lado positivo. Se eu sou uma pessoa que pratica atividade física todos os dias, isso se torna também um padrão. Aí o que acontece? Existe um estudo lá em Harvard que foi feito, colocaram 2 ratinhos, né? Um ratinho numa jaula, eu já falei isso algumas vezes, um ratinho numa jaula que dava choque, ele apertava o botão e parava aquele choque, e em outra jaula, o ratinho não tinha opção de apertar o botão, né? E então ele se acostumou com aquele choque, para ser uma maneira mais sucinta de dizer. Então o que acontece? Pode parecer loucura que eu vou estar dizendo, tá? Mas as pessoas acostumam e tem sim uma recompensa no sofrimento. Aí, por isso, então, que se torna tão difícil o tratamento externo. O tratamento... Porque o que acontece? As pessoas, eu disse aqui a palavra autorresponsabilização e amor próprio. Né, Rodrigo? Então, o que acontece? Se eu estou sofrendo, a culpa é do outro. E não é. A culpa é o quê? É eu conseguir enxergar que eu estou colocando a culpa por um sofrimento psíquico meu. Que da hora. Você entendeu? Então, assim, uma mãe, ela faz... eu sou muito conservador nesse aspecto, né? Tanto é que eu comecei a pegar água, quando eu comecei a andar, o meu pai já falou assim, a partir de hoje eu não pego mais água para você. Você entendeu? Então, o que acontece? Foi difícil. Trilhei alguns caminhos sórdidos por outros motivos, mas, enfim, né? Isso eu não esqueço, essa questão de regra e disciplina dentro de casa. Então, assim, e aquilo foi acostumando, e hoje eu tenho dificuldade em ver certas situações, né? Então, assim, é condicionamento. Nós somos condicionados, tanto para coisas boas, para quanto coisas negativas, né? Respondeu, Rodrigão? Sempre. Agora essa história do ratinho é da hora. Cara. Tem outros também, tem outros estudos aí que eu gosto de falar da raiva, do suco. É sensacional. Comprovar, né? A gente tem que trabalhar em cima de comprovação. Tá, meu amigo? Porque o que acontece? As pessoas, a gente vê ali, eu vejo alguns pacientes nossos aí, né? E vejo também
eu vou sair um pouco do contexto clínico aqui, tá? Eu vou sair um pouco do contexto clínico, porque eu sempre falo para os meus meninos lá na unidade que nós somos responsáveis por quebrar um sistema de vitimização. Muitas pessoas que estão lá vivendo o transtorno, exatamente, eles entram no papel de vítima, de coitadismo, né? Que não cabe a eles. Não. Né? Então, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que eu atendo, que procuram, relatos que você mesmo me mencionou aí de seus pacientes, né, Rodrigo? Que o que acontece? Que elas se comportam de uma determinada maneira, presta atenção, elas se comportam de uma determinada maneira para ter aquilo ali sempre próximo. Fato. Você entendeu? Então, assim, é necessário uma psicoeducação. Eu acredito nisso. Muito. Né? É necessário uma psicoeducação. Né? Então, não é que você vai deixar de se importar com a vida do outro, mas você vai deixar o outro assumir as suas responsabilidades e você vai continuar no caminho da evolução. Existe um livro que diz assim, ó, A Salvação é Individual, um livro muito bom. Muito bom. Cara, vive nesse mundo é exatamente isso. É individual. Não se vamos um pouco mais. Não ligar o que tem à tua volta, não ligar para o que pessoas vão dizer, não ligar por, sabe, você está focado em si próprio, você tomar posicionamento sobre a sua vida, você começar a criar atitudes e impulsionar a sua própria vida. E esquecer o que... Até porque se a gente for ligar com burbúrios, não vai dar certo, não sei o quê. Uma coisa que eu, Rodrigo, tirei da minha vida é o acho, talvez vai. Não, ou vai ou não vai. Ou dá ou não dá. Né? Sim ou não. Eu acho. Não, cara. Não acho nada. Aqui acho achista. Tô numa luta aqui. É exatamente isso. O pessoal que está assistindo a gente quiser fazer alguma pergunta, vai mandando o link para os conteúdos aí, tá? Pode perguntar aí, pessoal. Aqui não tem nenhuma dificuldade, não. Bora vencer. Eu vou salvar o material aqui em PDF. Aí depois vou enviar para o pessoal. Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. O que normalmente acontece com o restante dos familiares quando a gente tem alguém com uma dependência emocional voltada somente para um? Tipo o filhinho do coração? É isso? Aí entra uma visão egóica aí de ego ferido, né? Querido! A procurar. Tá aí assistindo, né? Ô, Débora. É preferido. Mas o que acontece? Isso entra naquilo que eu e o Rodrigo nós estávamos falando aqui agora, a questão de dependência. Porque o que acontece? A pessoa ela se torna dependente de... Por exemplo, você mencionou aí, o que acontece com uma pessoa, né, que tem um caso de um certo transtorno, em tratamento, no nosso caso, como Clínica Oliveiras, né, e o restante da família. Ou seja, aquela, por exemplo, vou usar um exemplo. Uma pessoa ela foi viciada em uma substância, determinada substância. Eu não gosto de falar o nome de substância. Aí, a mesma reação presta atenção, neurobiológica que acontece no usuário de uma substância, não com o grau de potencial de ação que a química traz, né? Mas a mesma comunicação, né, cognitiva ali é da mesma maneira que o dependente tem pela substância. Ou seja, a pessoa dependente do filho ou da filha, ou do marido, ou do ente querido, está passando por um efeito de uma substância. Não, reforço, não no grau químico, ok, mas no grau neurobiológico de comunicação. Uhum. E por que a gente sempre direciona o desligamento? Não é justamente para que essa pessoa se concentre e passe a olhar o todo?
Não estou dizendo ingerir o todo, mas se concentre e passe a olhar o todo. Porque normalmente o foco dela está sempre em quem? No doente. Ela esquece de si e esquece de todo o restante. Exatamente. Então é por isso a necessidade de cada um tomar conta da sua responsabilidade, né? É a falta de eu te amo, mas... O amor é livre. Então a gente não pode ficar o tempo inteiro puxando corda. Porque eu esqueço do outro. Eu esqueço de mim. Eu esqueço de todos que estão ao meu redor. Entendi. Peguei. Mas Eu também. A Rosineide está perguntando, quem tem depressão manipula? Oi? Quem tem depressão manipula? Então, vamos falar o que é depressão? Vamos lá. Vamos tirar a dúvida dela. Eu acho que é importante. Com certeza, com o maior prazer. Não. Eu acho que não. Você acha que não é? Infelizmente, no meu ponto de vista, a depressão ela é mal orientada pelos profissionais. Pela maioria dos. Tá? Pela maioria dos. Por quê? Porque os profissionais só falam do que a depressão causa, mas não falam do que acontece aqui dentro. Que é um ferve, né, mano? Ou seja, está tendo uma ausência ali. Está tendo um mau funcionamento ali. Né? E, consequentemente, a percepção dele está totalmente modificada. Agora, é necessário, de alguma maneira, mostrar para a pessoa que sofre de depressão que o único responsável ali pela mudança é ela. É importante falar assim, meu, estamos aqui, bora vencer, estamos juntos. Mas somente você pode falar para o seu cérebro, né, através de ação, mesmo não querendo, que você sai daí. Porque senão tem muitas pessoas também que entram em vitimismo. Gustavo, eu acredito que a depressão ela pode ser, sim, uma doença extremamente séria, mas É isso. não pode chegar a ponto agudo, cara. Você tá entendendo? Aquela parte de sua... Porque eu já vi, eu já perdi, acho que acredito que a Débora também, por muitos anos de trabalho, eu, particularmente, já perdi paciente por suicídio de depressão. Eu sei o que a depressão causa, né? Eu, Rodrigo, passei por isso. E, assim, eu acredito que ele precisa se ajudar, sim. Mas tem momentos, Gustavo, que o socorro não está tão próximo às mãos. Por esse misticismo, ela tem um tratamento? Tem. Mas é que as pessoas focam que a depressão é uma coisa extremamente... é doença de... Não, não é doença de... Eu vou falar porque eu já passei por isso, já perdi pacientes por isso, já perdi amigos por isso, né? Eu acredito que é uma doença séria, só que também é uma doença tratável na mão de pessoas que sabem como lidar com isso, né? Hoje eu não desconfio, viu, Dé? Quando uma pessoa fala, eu quero morrer porque eu não aguento mais minha vida. Eu sempre vou trabalhar com a prevenção. Por quê? Porque eu já vi, já passei por isso. Mas a gente não foi objetivo na pergunta. A depressão, a pessoa que tem depressão, manipula? Manipula sim. Principalmente quando está no começo do estágio. Daí ele se faz de dodói. Eu não quero, não sei o quê. Na verdade, não é que ela manipula, né? Assim, ela está com uma dor tão profunda que ela acaba se tornando uma vítima. Então, tudo é uma questão de como entender e de que forma tratar. Exato. São visões, né? Para alguns é entendido como manipulação, mas na verdade nem ela não está entendendo o sentido das coisas e nem da vida. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que é uma manipulação. Porque na verdade pode ser de fato uma dor que está sentindo e a forma de passar para o outro se enxerga como manipulação. Eu quero fazer um adendo. Quero fazer um adendo. Quando a gente fala de transtornos,
Né? O que é um transtorno? O transtorno é algum tipo de comportamento ou, se caso, transtorno comportamental. Quando fala transtorno mental, é uma disfuncionalidade, né, de alguma parte ali, né, dependendo de qual é o transtorno, que não está, abre aspas, funcionando direito, né, que está prejudicando ele no seu âmbito familiar, social, espiritual, financeiro, assim como todo ser humano tem. Ou seja, se a gente vai falar de esquizofrenia, todo ser humano tem. Né? Então, assim, eu trabalho, eu gosto muito de desalienar. Né? Para quê? Para tirar o pessoal, para tirar o público, para tirar as pessoas de uma disfuncionalidade. O pessoal está romantizando o transtorno mental. E não é assim que funciona. Né? Então, assim, essa dependência, esse desligamento emocional também cabe nessa questão de não romantizar a doença. Né? Eu acredito, vamos dizer assim, a gente está no bate-papo, pode haver a discordância construtiva saudável, né? Eu não acredito em manipulação dentro da questão do aspecto depressivo. Eu acredito em quê? Em entrar em uma zona, claro, por causa de uma disfuncionalidade, entrar no momento ali de quê? De romantização da doença, porque, querendo ou não, o cérebro é o que comanda ali a sua vida. Né? Então, se o cérebro fala, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, entra no padrão, né? E se o paciente ou uma pessoa que não tem... por isso é necessário acompanhamento terapêutico, é por isso que é necessário atendimento psicológico e também, se caso for necessário, psiquiátrico, né? Para quê? Para que instrua ele o que está acontecendo aqui dentro, né? O que pode acontecer se ele não começar a agir, mesmo não querendo, né? E cercar de fatores de proteção. Aí entra o quê? Tamo junto, mas a responsabilidade é sua. Quando tiver difícil, bora lá, vamos lá, eu vou contigo mesmo difícil. Não ficar, ai, coitadinho. Porque senão aí ele entra num coitadismo verdadeiramente. Como é tão importante esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Eu escutando o Gustavo, agora eu só vou dar uma ênfase rapidinho. Como é importante, né? A gente pega informações que a gente ainda não tem, acolhe para a gente, usa com o próximo e assim vai, né? Como é bacana esse trabalho que a gente faz, assim. Tipo assim, o Gustavo deu um ponto de vista sobre a depressão, que eu já tinha escutado, mas não me recordava, e hoje me veio salientar isso, nessa romantização em cima dessa doença. E é verdade mesmo, a gente romantiza muitas vezes a depressão, né? Como doença do século, não é verdade? É dolorido, irmão. Depressão é dolorido. É foda. Desculpa o palavrão. A Juliana Caparros, eu não sei se eu estou lendo certo, Juliana, se eu não estiver lendo certo, me perdoe. Tem uma pergunta e aqui, quando a ausência dos pais é um gatilho? Normalmente a ausência dos pais é um grande gatilho. Porque se ele não se insere dentro do grupo que é dentro de casa, ele vai buscar um grupo fora. E aí a gente ouve muito o discurso de que assim, o amigo levou o meu filho para. Não. Ele procurou o grupo para se inserir. Foi o lugar que ele se encontrou. Se fosse assim, então, meu pai era meu amigo. Como o pai de muitos foi amigo, né? Porque a primeira dose de vinho de cerveja nós tomamos com o pai. Então, pô, foi meu amigo. Não foi, velho. Foi a gente mesmo que foi lá. Dá um golinho, velho. Pô, né? Papinho. É bom a gente salientar isso, que acontece muito esse negócio de eu usei porque foi meu amigo que me deu. Não, compadre. Ele pode ter dado bolado, mas quem fumou foi você. Né? Aí, ganhei até um abraço ao vivo aqui da Valentina. Um beijo, Serene. É exatamente isso. Tem um comentário aí da Érica Santos. Sensacional. Olha lá. Ela é psicóloga, pelo que me parece. Érica Santos, né? É a Érica que faz... A Érica! Famílias, lá da unidade? Isso.
poxa, que massa. Vamos lá, ó, a visão dela. Ó. Penso que no quadro depressivo, por vezes tal estágio, possibilita a atenção, né? Preocupação de terceiros, o que por vezes pode parecer manipulação para terceiros e, entretanto, faz parte do quadro. Claro que faz. Né? Claro. Ainda mais se os terceiros forem ignorantes do conhecimento da causa. Pois é. Vamos Silêncio. lá, mais perguntas. Aquela parte de silêncio. E agora, o que eu falo? Eu fico difícil. Depois, para o pessoal que está nos assistindo, eu vou colocar o telefone da Érica para contato. A Érica faz um excelente trabalho conosco com relação às famílias. Sim. É uma das pessoas que eu indico para esse tipo de trabalho. E aí eu vou colocar para todos vocês o telefone dela, tá? As famílias que estiverem buscando ajuda dentro do tratamento de codependência é bastante importante. Quando não se tem tempo de Legal. e tudo mais. Ter esse acompanhamento e essas orientações. Exatamente. Pessoal, eu acredito que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouquinho, né, Débora? Acho que é 1 hora, né? É. Tá. Quer fazer um adendo? Quer deixar um recado aí, Débora? Você falou da Érica, quer falar mais alguma coisa? Bom, eu coloco a unidade à disposição para todas as pessoas que precisarem de atendimento, que precisarem de aconselhamento. A Érica é uma das pessoas que eu indico para atendimento familiar. Conheço o trabalho dela já há alguns anos. Existem algumas famílias já fazendo trabalho com ela. Os meus terapeutas, logo vocês vão conhecer as minhas meninas também, que são terapeutas, e a minha psicóloga que trata os pacientes internamente. E a gente está à disposição para todos que precisarem de ajuda. Tá correndo A igual intenção da... é começar a fazer várias reuniões, várias lives. Antigamente a gente fazia na própria unidade. Agora a gente não tem feito mais, até por conta dessa coisa Covid vai, Covid volta, e a gente nunca sabe como é que está. As pessoas estão correndo, o compromisso está grande para todos. A gente tem metas no dia a dia para cumprir com os nossos pacientes e com os nossos familiares. Então, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo nem dar conta da nossa vida pessoal para poder dispensar esse tempo. Então, a gente se propôs fazer isso sempre no fim da noite. A gente vai estar sempre divulgando para todos vocês e estamos de portas abertas sempre que precisar. Swing. Su, beijo no coração. Vamos lá. Bora. Rodrigão, quer deixar um adendo? Quero. Primeiro, agradecer a Clínica Oliveiras por ter abrido a porta para a gente dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Né? Como o Gustavo disse, a gente vem para somar, né? Ser uma equipe só, uma engrenagem só. Isso constitui não só nossos pacientes, como os familiares dos nossos pacientes, os amigos dos familiares, e assim essa engrenagem vai toda. E, na verdade, a gente tem um intuito, eu acredito, Rodrigo, que eu estou nessa terra por uma missão muito grande, que é mostrar para esse pessoal que a vida dá certo, e acredito que é a mesma missão da Débora, do Gustavo, né? Mas eu falo por mim. A gente está à disposição, como a Débora falou, para os familiares, para os amigos dos familiares, né? Para todos que precisarem de ajuda. Né? Acredito que a clínica está de portas abertas, e o Rodrigo estou à disposição. Vou largar meu Instagram aí para vocês que quiserem acompanhar, direto tem alguns vídeos. Eu sou meio que faço um stand-up em cima dessa doença, porque eu acho que a recuperação não é tristeza, recuperação é alegria, a vontade de viver, né? E eu brinco com a doença, eu dou risada sobre a doença, por quê? Porque eu sou, graças a Deus, mais um que está sobrevivendo a ela. Então, bola para frente, meu irmão. Lu, saudade de você, meu amor. Beijo no seu coração. O Lucas, ele fez uma perguntinha aqui, gente. Acho que dá tempo da gente responder antes de fechar a live. Ele pergunta que ele tem um filho de 18 anos que não sai do quarto, que é o famoso filho dos quartos, e ele não sabe como estimular a responsabilidade. Vai ser dolorido o que eu vou te dizer, mas começa por restringindo todas as satisfações dele. Porque se ele fica o tempo inteiro no celular, provavelmente ele tem internet paga, ele tem joguinho pago,
Então, assim, é começando, restringindo tudo isso. Com 18 anos, está na hora dele criar a responsabilidade e começar a ter a questão financeira como responsabilidade dele. Eu sei que é difícil, porque eu também tenho um filho de 18 anos, tá? Então, eu exijo a faculdade e exijo a busca diária de emprego. Desliga o celular. Tem que restringir. Hã? Desliga o celular, pega ele, vai correr um pouco. Entendeu? Aí vai a ajuda da família. Não é falar, desliga o celular agora, não. É ser um líder, é mostrar para ele como faz. Pegar pela mãozinha, falar, vem cá, querido, ó, vai lavar aquela loucinha lá, pode pôr a mão, que a mão não derrete, viu, bebê? É desse tipo. E assim vai. Bom, pessoal, Essa mudança é porque a gente permitiu que eles ficassem no quarto. E eu volto a dizer que a responsabilidade é nossa. A gente permitiu que isso acontecesse. E aí, para você mudar, até vem de vez em quando o discurso, mas está acontecendo alguma coisa com você? Você está de mau humor hoje? Não, não é isso. Eu preciso mudar. E para que eu mude e torne você um homem que tenha compromissos, que saiba a responsabilidade, precisa acontecer algo. E começa da gente. A gente é que começa mudando. A gente é que começa dizendo chega. Vamos falar para ele que o Lucas eu conheço, o Lucas. Você tá para trocar ideia, Lucas? Eu fiquei com medo aqui, bicho. Tá aqui do lado aqui dela. Mas, muito pessoal, bom. deixa eu Então, falar uma tenta coisa. trocar uma ideia. O objetivo dessa live, ela foi o estopim, o pontapé inicial para conscientização, né? Nós da Clínica Oliveiras, nós temos essa noção de que o transtorno mental, o transtorno comportamental é apenas, como eu posso dizer, uma parte da essência do ser humano que a gente cuida lá dentro, né? Se eu ainda estou acreditando no trabalho e tudo mais, é porque eu amo essa visão da unidade. Eu não estou pagando sardinha, quem me conhece sabe. E o que acontece? Nós estaremos trazendo mais assuntos referentes a essa questão, né? Mais uma vez eu reforço, quem quiser esse material, eu vou estar enviando agora para a Débora, vou estar enviando agora para o Rodrigo, vou estar enviando para a Thaís também, vou estar enviando para a Silvana também esse material. Quem conhecer eles, pode chamar eles, que eles vão estar enviando esse material para vocês, tá? E mais uma vez, a dependência emocional não é somente referente à questão da dependência química. Se você está aí na sua casa, está enfrentando alguma dificuldade que está te fazendo sofrer, se está te deixando ansioso ou ansiosa, se está te deixando deprimido ou deprimido, se está deixando com uma dor que você não sabe nomear, procure ajuda, partilhe, procure entender o que está acontecendo. Se você está deixando de viver a sua vida para viver a vida de alguém, por favor, peça ajuda. Pedido de ajuda não é vergonha, o pedido de ajuda é um sinal de humildade e, acredito eu, de um ato de muita coragem. Tamo junto, irmão. Coragem, né? Sozinho a gente vai chegar, vai ter esse conteúdo no material, mas juntos você consegue chegar muito mais longe. Beleza, pessoal? E estamos abertos para sugestões de novos temas, né? A gente está aqui para isso. A descabelada. A gente está aqui para ajudar vocês, tentar elucidar algumas coisas que às vezes a gente tem dúvida. Eu, em 10 anos trabalhando com isso, ainda tenho uma série de dúvidas. Todos os dias eu busco ajuda. E a ideia é passar essa ajuda que eu ganho de presente todos os dias para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu vou disponibilizar o telefone da doutora Érica para vocês e também o telefone da central, caso vocês precisem falar com algum dos técnicos, tá? Que Deus abençoe e tenham todas uma boa noite. Beijos. Bora vencer! Bora vencer! Valeu, Dé. Vou enviar o arquivo aí. Quem quiser, procura aí no PV. Fechou. Beijinho. Boa noite. Até amanhã. Até.